Hoje no Tarek Notícias, Tribunal Europeu decide que vacinação pode ser obrigatória. Petrobras anuncia redução no preço do diesel a partir de amanhã. Boeing 737 MAX volta a ter problemas e pode ficar sem voar novamente. Hamilton Mourão diz que ordem para a CPI da Covid foi interferência do STF e que comissão causará atrito. Premier italiano chama Recep Erdogan de ditador após turco deixar líder da União Europeia sem cadeira. Metrô de São Paulo diz ter registrado queda de 43% no número de passageiros em 2020. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. O Tribunal Europeu de Direitos Humanos decidiu ontem que a vacinação pode ser obrigatória no continente e a política de saúde pública da República Tcheca não viola a Convenção Europeia dos Direitos Humanos nem o direito ao respeito da vida privada. O pronunciamento foi uma resposta à demanda de pais de crianças que foram rejeitadas por creches na República Tcheca por não estarem vacinadas. Foi a primeira vez que a Corte Europeia de Direitos Humanos se pronunciou sobre a vacinação obrigatória contra doenças infantis. O tribunal sediado em Estrasburgo, na França, concluiu que a política de saúde tcheca pode ser vista como necessária em uma sociedade democrática. Nicolas Herviel, especialista do tribunal, afirmou que a decisão sustenta a possibilidade de uma vacinação obrigatória com condições na atual epidemia de coronavírus. Herviel diz que o tribunal apoia um princípio de solidariedade social que pode justificar a imposição de vacinação a todos, inclusive os que se sentem menos ameaçados pela doença, quando se trata de proteger as pessoas mais vulneráveis. A necessidade de uma ampla imunidade coletiva para vencer a pandemia provocada por um forte debate no continente sobre a necessidade da vacinação obrigatória. A República Tcheca é um dos países mais atingidos pela Covid-19 no mundo e tem o maior número de mortes em relação à população, 2.552 mortes a cada 1 milhão de habitantes. Na sequência estão San Marino, Hungria, Bósnia e Montenegro, segundo dados do site Our World in Data. O Brasil é o 17º do ranking, atrás do Peru e à frente do México. A Petrobras vai reduzir o preço do diesel nas refinarias a partir de amanhã, segundo informou a companhia. É a segunda queda no preço do combustível neste ano, depois de 5 altas. O preço médio de venda do litro do diesel passa a ser de R$ 2,66, queda de 8 centavos. O preço da gasolina permanece sem alteração em R$ 2,59 o litro. Com a mudança, a gasolina passa a acumular alta de 40,76% desde o início do ano, enquanto o diesel subiu 31,68%. Em dezembro do ano passado, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02. A Petrobras encerrou o quarto trimestre do ano passado com lucro recorde de R$ 7 bilhões, apesar do momento de crise. Segundo a Economática, o resultado é tanto recorde nominal entre as empresas brasileiras, como também quando se ajustam os valores dos maiores lucros da história pela inflação. O Boeing anunciou hoje um possível problema elétrico em suas aeronaves 737 MAX, recomendado a 16 empresas que utilizem o modelo que verifique a existência da avaria antes de continuarem operando com ele. No Brasil, a única companhia que utiliza o 737 MAX é a Gol Linhas Aéreas. De acordo com o comunicado da Boeing, o problema pode estar em um aterramento insuficiente para um componente do sistema de energia elétrica do avião. Em março de 2019, os 737 MAX foram obrigados a ficarem no chão depois que acidentes mataram 346 pessoas na Etiópia e na Indonésia, que provocou ações judiciais, investigações do Congresso e do Departamento de Justiça e cortou uma fonte importante de renda da Boeing. Um painel do Congresso dos Estados Unidos concluiu após 18 meses de investigação que os 2 acidentes com Boeing 737 MAX, resultado de falhas da fabricante de aeronaves Boeing e da FAA. Em meio à crise, a Boeing decidiu também rescindir em abril do ano passado o acordo de compra da área da aviação comercial da Embraer, que previa a criação de empresa conjunta de 5 bilhões de dólares, que teria controle da gigante americana. Quase 2 anos depois, em novembro do ano passado, a Administração Federal da Aviação dos Estados Unidos autorizou que o modelo voasse novamente. O chefe da FAA, Steve Dickson, assinou uma ordem suspendendo a proibição
de voos e a agência divulgou uma diretriz de aeronavegabilidade detalhando as mudanças necessárias. No último mês de dezembro, um 737 MAX da American Airlines decolou de Miami rumo a Nova York, marcando o primeiro voo comercial do modelo nos Estados Unidos após a retomada. Também em dezembro do ano passado, a Gol retomou as operações da aeronave no Brasil depois de a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, liberar os voos. Segundo a companhia aérea, que é a única no país a utilizar a aeronave, treinamentos e rigorosos testes foram feitos para que o retorno fosse possível. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que considera uma interferência que não é devida à decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, de ordenar a instalação do Senado da CPI da Covid. Barroso tomou a decisão ontem em uma ação judicial apresentada ao STF pelos senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru. O pedido de criação da CPI foi protocolado em 15 de janeiro por senadores que querem apurar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro na crise sanitária provocada pela pandemia. O pedido conta com mais assinaturas do que as 27 necessárias para a CPI ser instalada. O governo não queria a abertura da CPI. Hamilton Mourão falou sobre a decisão de Barroso ao ser questionado por jornalistas hoje durante entrevista no Palácio do Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou várias vezes que instalar a CPI nesse momento não auxiliaria no combate à pandemia. Após a decisão de Barroso, o senador disse que vai instalar a CPI, mas considerou a decisão equivocada e que a CPI, na visão dele, servirá de palanque para a eleição de 2022. Segundo Hamilton Mourão, Rodrigo Pacheco fez uma análise ampla da situação, levando em conta aspectos políticos ao segurar a instalação da CPI. Para o vice, eventuais omissões já são investigados no inquérito em curso da Justiça para apurar a crise sanitária em Manaus, no Amazonas. O primeiro-ministro da Itália, Mario Draghi, chamou o presidente da Turquia, Recep Erdogan, de ditador e condenou o desprezo do líder turco contra a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante encontro em Ankara, que causou um incidente diplomático. Durante reunião na Turquia, o presidente turco recebeu von der Leyen, chefe do executivo da União Europeia, sem uma cadeira reservada e foi colocado em um sofá apertado destinado a assessores. Ao mesmo tempo, Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, ocupou um assento ao lado de Recep Erdogan e em frente à bandeira da União Europeia. Draghi foi o primeiro líder europeu a se manifestar sobre o incidente diplomático que ocorreu na última terça-feira e está sendo chamado de Sofagate no continente. Draghi afirmou que Recep Erdogan é um desses ditadores com os quais precisamos colaborar. Logo após a declaração, o governo turco convocou Massimo Gaiani, embaixador da Itália em Ankara, para explicações. A disposição dos assentos estava de acordo com os pedidos da União Europeia e afirmou o ministro das Relações Exteriores turco Mevlut Cavusoglu, depois da reação ao Sofagate. A Turquia é candidata a entrar na União Europeia desde 2016, mas as negociações para sua adesão ao bloco estão estagnadas desde 2016. Um relatório feito pelo metrô de São Paulo aponta a redução de 43% no número de passageiros do transporte público da capital paulista e região metropolitana em 2020 no comparativo com o ano anterior. Cerca de 2 bilhões e 700 milhões de passageiros deixaram de utilizar o transporte público em 2020 em comparação com 2019, somando todos os dias da semana. O relatório integrado do metrô aponta que a redução foi de 40%, considerando o transporte sobre trilhos e transporte sobre rodas. Os dados são contabilizados anualmente. Ainda de acordo com o levantamento, a linha 4, amarela, registrou maior queda no fluxo de usuários, com 52% de redução, seguida pelas linhas verde, azul, vermelha e prata, que tiveram redução de 49%. Segundo o relatório, a maior parte dos passageiros utiliza ônibus como meio de transporte e neles a redução foi de 41%. Apesar de apontar redução, cenas de aglomeração e lotação nas plataformas de estações da linha 3 vermelha seguem constantes, mesmo durante a fase emergencial do Plano de Flexibilização Econômica Estadual. Desde o dia 15 de março, o Estado está na fase mais restritiva que permite o funcionamento apenas de serviços emergenciais. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do Nacional, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima sexta-feira para vocês, bom fim de semana, muito obrigado pela companhia e até amanhã no sabadão em mais uma edição do Tarek Notícias. Uma boa noite para você e até amanhã.